Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como tem passado? E as atividades como estão, hein? Vamos ver como é que vocês estão realmente se saindo em língua portuguesa. Bom, a nossa aula hoje é a 44.1, que fala sobre o quê? Tipologia textual. Vocês sabem o que é tipologia textual? Será que vocês utilizam em salas de aula? Vamos ver? Então acompanhem comigo aqui na tela. Olha só, aqui nós temos tipologia textual, que vai tratar sobre o quê? O texto narrativo, descritivo, dissertativo, injuntivo, instrucional e argumentativo. Alguns desses aqui, por exemplo, narrativo. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o texto narrativo. Olha só, primeiro ano. Quando nós falamos num texto narrativo, o que você está trabalhando? Olha aqui comigo na tela, acompanha aqui. Quando eu falo assim, um texto narrativo, vocês aí nas salas de aula já fizeram? Sabe como é que vai trabalhar um texto narrativo? Lembra aquela história, era uma vez? Lembram? Pois é, então o texto narrativo, você vai contar uma história, você vai alimentar, imaginar, você vai narrar um fato, concordam? Então, o narrativo, tudo certo, né? E o descritivo? E aí ele vai avançando. Quando vocês chegarem, por exemplo, lá no terceiro ano, será que eu vou trabalhar apenas o texto narrativo? Digam aí, conversa entre vocês. O que vocês acham? Eu vou fazer essa pergunta novamente mais tarde. Então, por enquanto, vamos ficar aqui com o narrativo e outras novidades que nós vamos trazer aqui para vocês, tá? Vamos lá, na tela. Primeiro, nós vamos falar sobre o nosso texto aqui, de Daniel Munduruku. Quem foi Daniel Munduruku? Olha lá. Nasceu em Belém, Pará, filho do povo indígena Munduruku. Formado em filosofia, com licenciatura em História e Psicologia. Integrou o programa de pós-graduação em Antropologia Social na USP. Lecionou durante 10 anos e atuou como educador social de rua pela Pastoral do Menor de São Paulo. Ele esteve em vários países da Europa, participando de conferências e ministrando oficinas culturais para crianças. Autor de histórias de índio, Coisas de Índio e As Serpentes que Roubaram a Noite. Seu livro, Meu Avô Apolinário, foi escolhido pela Unesco para receber menção honrosa no Prêmio Literatura para Crianças e Jovens na questão da tolerância. Participa de palestras e seminários destacando o papel da cultura indígena na formação da sociedade brasileira. E aí o que dá para a gente trabalhar em cima do texto aqui de Daniel? Né? Aqui nós falamos sobre o quê? É uma biografia? É uma tipologia textual? Vem contando a história dele do passo a passo? O que vocês percebem aí em salas de aula? A gente começa a falar sobre ele, a história, onde nasceu, quais foram os destaques da vida dele. Então aqui nós temos a biografia muito clara, perceberam? Então olha lá. Tem várias obras publicadas, como A Caveira Rolante, A Mulher Lesma, A Palavra do Grande Chefe, A Primeira Estrela que Vejo é a Estrela do Meu Desejo e outras histórias indígenas de amor, contos indígenas brasileiros, O Banquete dos Deuses, Origem das Coisas e do Universo. Parece que foi ontem, Sabedoria das Águas. Você lembra, Pai? Também integra as antologias Conto com Você e Um Fio de Prosa. Então, olha só, vamos conversar um pouquinho sobre a leitura feita para os senhores. Quando você faz uma leitura pausada, né, uma biografia, você vai conhecer a história de alguém, você consegue compreender, pessoal, de forma bem tranquila. A leitura precisa ser sentida, percebem? Ela precisa ser pausada. Quando você faz aquela leitura por fazer, você não compreende. E aí você já fez a sua biografia? Já fez a biografia de alguém?
Já colocou os pontos e as características? Eu tenho certeza que lá no Fundamental vocês já trabalharam, sim, a biografia. E agora, no ensino médio, nós vamos reforçar aquilo que nós aprendemos lá atrás. Professora, como assim? Nós vamos reforçar. Você vai fazer, compreender e observar os detalhes, porque quando eu falo em tipologia textual, você vai perceber que existem várias formas de você trabalhar, tá bom? Então aqui foi um texto para vocês analisarem, conhecer o que é uma biografia, onde nasceu, em que faz parte, para a gente poder seguir. Vamos continuar? Então na tela comigo. Olha só, nós temos aqui gêneros textuais. Observem essa imagem. Nós temos ali um grupo, num local bacana, fazendo uma leitura, igual vocês fazem aí na sala. Ou quando vocês escolhem um lugar para fazer a leitura do nosso livro, lembram? Quando vocês mandam os registros? Então, vamos lá. Para pedir o café da manhã, para convidar um amigo para uma festa, para declarar o amor, para solicitar que o banco cancele o cartão de crédito, o que utilizamos, pessoal? Eu quero pedir um café, né? Eu quero convidar um amigo para um aniversário. Eu quero fazer uma declaração de amor. Já fizeram aí uma declaração de amor? Ou melhor, eu quero cancelar um cartão que eu solicitei. O que eu vou fazer? Hein? Olha aí, o texto, claro. Você precisa fazer um texto. Agora, professora, de que forma que eu vou fazer esse texto? Aí é que vem a diferença entre as opções que você vai trabalhar. Seja oral ou escrito. Eu vou fazer um texto, eu posso fazê-lo oral ou escrito, concordam? Então, nós vamos começar aqui, gênero textual. Acompanha comigo. Tipos textuais, sequência definida pela natureza linguística de sua composição, seja narração, descrição e dissertação. Gêneros textuais são os textos encontrados no nosso cotidiano e apresentam características sociocomunicativas como carta pessoal ou comercial, os diários, agendas, e-mail, o antigo Orkut, que eu não sei se os senhores conheceram, mas conhecem o Facebook, uma lista de compras, um cardápio, entre outros, né? Assim, é impossível se comunicar verbalmente, a não ser por um texto, e obriga-nos a compreender tanto as características estruturais, como ele é feito, como as condições sociais, como ele funciona dentro da nossa sociedade. Caminhando aqui, nós temos a tipologia textual. Olha aqui, arte literária dos indígenas, certo? O que nós temos? O que vocês conseguem perceber aqui diante da leitura? É importante considerar o seu contexto, a função e finalidade, pois o gênero textual ele pode conter mais de um tipo textual. Vocês concordam comigo? Ou não? E aí, o que nós temos além disso? Os gêneros que se apropriam da estrutura narrativa são artigo, crônica, conto, que não é novidade para vocês, a reportagem, que faz parte do nosso dia a dia, a notícia, o e-mail, quando você quer se comunicar com um amigo, aí você de repente não tem o WhatsApp, né? Então eu tenho o e-mail, é mais fácil, eu mando o e-mail, a carta, os bilhetes, o resumo, a resenha, a biografia, que foi exemplificado para os senhores, o diário, a fábula, e aí a crônica, né? Mais uma vez, o poema, o romance e outros. Tipologia textual, o que é primeiro ano? Já tem mais ou menos uma ideia, partindo do que nós começamos a falar? Então vejam, é o conjunto de traços linguísticos que forma uma sequência coesiva lógica. Eu preciso ter uma lógica naquilo que eu vou escrever. Eu não posso fazê-lo de qualquer maneira, tá? Então eu tenho texto. E aí, através do texto, o que eu vou ter? Eu tenho o meu discurso. E depois, o que vai acompanhando? Tipologia textual, gênero textual,
Percebam que são sequências que você não pode correr dela. Ah, professora, mas eu não conheço tudo ainda. Esse é o nosso passo a passo, não tenham pressa, tá? Então, nós temos aqui várias informações, cada uma delas cabem em um momento. Organização tipológica do texto. Vocês conhecem muito bem a questão dos textos narrativos, uma sequência temporal. O descritivo, sequências de localização. O expositivo, uma sequência analítica. O argumentativo, a própria palavra já sugere, né? Quando eu vou falando em argumentativo, eu quero falar de quê? Quais são os seus argumentos em relação a determinado tema? Nós temos sequências contrastivas explícitas e o texto injuntivo, sequências imperativas, faça isso, né? Compre aquilo, quebre 3 ovos, coloque uma xícara de leite. Cada texto possui uma linguagem e uma estrutura. Conseguem perceber isso aí? E aí nós temos aqui, fique de olho, exemplo de tipologia textual e suas características. Tipologia narrativo. Os textos narrativos, eles apresentam progressões de ações, de personagens, que mais? Do tempo e no espaço. Apresenta ainda elementos como personagens, vão lembrar a estrutura da narração, a apresentação, o desenvolvimento, o clímax e o desfecho. Mas, professora, o que é o clímax dentro de uma narração? Pessoal, é aquele ponto máximo. O que vai acontecer naquela história? Você está esperando para saber aquele momento de um encontro. Será que ele vai acontecer ou não? Então, é o ápice, é o clímax da história, tá? Existem inúmeros gêneros textuais dentro das categorias tipológicas de texto. Os gêneros textuais são estruturas textuais peculiares que surgem dos tipos de textos: narrativo, descritivo, o dissertativo argumentativo, o expositivo e o injuntivo. Falando ainda sobre a narração. A narração, o que ela traz para a gente? Que é do conhecimento dos senhores. Nós temos as histórias que são contadas, nós temos o fato, o enredo, os personagens, o ambiente, aí você imagina o cenário, o espaço e o tempo em que acontece. Exemplo de gênero do narrar. E aí nós trouxemos aqui os contos, as fábulas. Os senhores lembram que para que eu tenha uma fábula, eu preciso ter a presença de quê? Dos animais, correto? As crônicas, romances, novelas, depoimentos, até as piadas e os relatos. Isso aqui dentro da narração. O texto do gênero narrativo conta uma história real ou fictícia. Então, deixa eu falar aqui, só para a gente fazer um lembrete. Quando nós começamos assim, era uma vez, automaticamente, quem aí na sala de aula, que está aí sentadinho, não lembra que teve lá atrás aquela sua professora que trazia aqueles livros para a sala? Pessoal, cada um escolhe o seu. E aí você contava, né? Maria, vem aqui à frente, faça a sua leitura. E aí você ia toda cheia de vergonha para frente da sala, conversar e fazer lá. Era uma vez, lembram? Então todo mundo, pessoal, conhece um pouquinho sobre isso. Quando nós falamos era uma vez, aí você lembra da Branca de Neve, da Cinderela, do Pinóquio. Então as histórias, elas são inúmeras. E tem também o Era uma Vez que você cria. Quem lá atrás no fundamental não fez uma história que o professor de português pediu? Você vai fazer um texto narrativo, você vai imaginar uma situação onde eu devo ter
o meu espaço, o personagem, o narrador. Vocês lembram disso? Porque quando a gente vai buscar lá atrás, onde nós estudamos, fica fácil compreender o que vem pela frente. Então vamos voltar aqui para a tela. Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma linda menina que morava com sua mãe numa bela casinha. Ela sempre usava uma capa com um chapeuzinho bem vermelho. Certo dia, sua mãe pediu que ela fosse levar uma cestinha de doces para sua vovó. Chapeuzinho, evite o caminho da floresta, que é perigoso. Vá pelo bosque e não fale com estranhos. Chapeuzinho, sua avó, e saiu em disparada. A Chapeuzinho adorava sua avó, né? E saiu em disparada, cantando de alegria. Queria fazer uma surpresa para a vovó e começou a colher as flores que encontrava no caminho. A menina estava distraída, pessoal, com as flores, quando deu de cara com o lobo mau. Olha aí, ela deu de cara com o lobo mau. E agora? E agora? Digam. Momento tenso, né? Vocês já conhecem, mas agora conclua a história. Então, assim, agora é com vocês. Olha aqui para mim. Vocês conhecem a história de Chapeuzinho Vermelho, né? Essa jovem aqui. E aí ela deu de cara com o lobo mau. E agora? O que aconteceu? O que você imagina que aconteceu? Ou o que você gostaria que acontecesse? Aí é com vocês. A imaginação, ela é sua, tá? Vamos adiante. Aí, fique de olho, tipologia textual descritiva e as suas características. Vão anotando aquilo que vocês considerar mais importante aí no cantinho do caderno de vocês. A tipologia descritiva. Objetivo, caracterizar, descrever. Vejam, a descrição, ela descreve objetivamente ou subjetivamente, tá? O objeto, imagens de um objeto ou as lembranças, abstração, caracterizar o objeto, apresentar características percebidas. E aí nós temos aqui os exemplos para ficar mais claro para vocês. Descrição literária subjetiva. Olha aqui, há, desde a entrada, um sentimento de tempo na casa materna. As grades do portão têm uma velha ferrugem e o trinco se oculta num lugar que só a mão filial conhece. O jardim pequeno parece mais verde e úmido que os demais, com suas palmas, tinhorões e samambaias que a mão filial, fiel a um gesto de infância, desfolha ao longo da haste. Vinícius de Moraes, perceberam a descrição aqui? Vai minuciosamente falando dos detalhes. E os exemplos de descrição não literária, o objetivo. A Polícia Militar encontrou, na manhã de sexta-feira, 18/5, o corpo da vítima. Ela era magra, com meia altura, olhos castanhos e cabelos longos e loiros. Perceberam aqui a diferença? Tá? Então, observem os detalhes que cada uma traz. A tipologia textual injuntiva e suas características. Pessoal, mas o que é um texto injuntivo? Já ouviram falar? Eu acho até que ele é utilizado bastante, né? Em casa, algumas vezes no trabalho, na escola. Vamos ver. Os textos injuntivos são aqueles de caráter instrutivo, que direcionam o leitor a fazer algo. Exemplo de texto injuntivo, temos as receitas médicas, manual de instrução, manual de jogos, propagandas, dentre outros. Compreenderam aí? Então, eu tenho lá uma receita médica. Que texto, professor? Injuntivo. Por quê? Ele está ali me dando uma instrução de alguma coisa. O que eu devo fazer? O que eu vou comprar? Compre dipirona, né? Tome dipirona, 10 gotas de dipirona. Texto injuntivo instrucional. Serve para orientar o leitor a uma ação. Não é obrigatório seguir a ordem ou trocar alguns dos itens.
não oferece riscos de penalidade. Esse aqui, pessoal, é o texto injuntivo instrucional. E aí, o que eu tenho também ao lado? Eu tenho o texto prescritivo, de caráter de ordem. Ele serve para orientar, mas também tem caráter impositivo. É obrigatório que sigam as instruções como foram dadas e prevê penalidade. Vocês lembram lá, você tem uma receita para fazer um bolo de cenoura. E aí? Lá ele fala assim, pegue 2 cenouras e você pega 5. Vai dar certo? Entende? Então, é por isso que ele fala que serve para orientar, mas também tem caráter impositivo, que não pode fugir da regra. É obrigatório que sigam as instruções como foram dadas. Esse aqui é o texto injuntivo. Olha aí, uma outra tipologia injuntiva também. Nós temos aqui o xadrez. Vocês conhecem, jogam, sabem como funciona? Ali você tem as peças, você tem como deve acontecer a jogada, e aí você não pode fugir às regras, certo? Tipologia também injuntiva. A bula de remédio, se ali está dizendo, deixa eu falar aqui para vocês, só para vocês já compreenderam, mas é bom sempre a gente olhar assim um para o outro. Olha aqui para mim, vocês aí, primeiro ano. Quando você tem uma receita, aí o médico fala assim, tome 20 gotas de, vamos lá, de pirona, que a gente conhece. Aí você vai e coloca, ai professora, mas é muito amargo, eu não quero não, vou tomar só 2 gotinhas. Será que vai fazer o mesmo efeito? Diga aí. Não vai, né, pessoal? Então você deve, o texto injuntivo, você vai fazer exatamente o que ele está mandando ali. Se você tem que tomar 20 gotas de pirona, você vai tomar as 20 gotas para que tenha o efeito desejado. Percebem? Então é só para vocês saberem mais ou menos, tal qual a receita de bolo também. Não pode fugir, porque se você foge, o que está sendo solicitado ali, não vai dar certo a sua receita. Percebem que a nossa língua portuguesa você utiliza em casa, no dia a dia? Olha aí o texto injuntivo. Não vamos esquecer mais, né? Então vamos voltar aqui para a tela, para a gente seguir. Vamos ver. Tipologia textual argumentativa e suas características. A estrutura do texto argumentativo. Vejam, esse texto aqui, pessoal, essa estrutura, nós já podemos começar a trabalhar, né? Não tem problema. Nós temos, inclusive, a plataforma que trata muito bem sobre isso. Mas esse aqui, essa é a estrutura que nós vamos trabalhar fielmente, todo dia. Vamos falar assim, sempre para o nosso Enem, a nossa dissertação. Olha, texto dissertativo argumentativo. O que é que eu tenho, professora? Eu tenho a introdução, eu tenho o desenvolvimento e aí eu também tenho a conclusão. O que é que eu vou trabalhar na introdução? A contextualização, a tese. No desenvolvimento eu vou trabalhar os meus argumentos. Mas o que são esses argumentos, primeiro ano? É aquilo que você traz do conhecimento. É a famosa bagagem que você tem em relação à temática, que é o tema solicitado no texto, quando você for fazê-lo, tá? Trabalhou tudo isso aqui, eu venho para a conclusão, que é a proposta de intervenção. É o que você traz de ideia para melhorar aquele problema que você expôs. Mas aqui é só para você ter mais ou menos uma base, porque nós vamos trabalhar futuramente e detalhadamente sobre esse texto. A internet possibilita aos seus usuários o inigualável poder de compartilhamento de informações. Muitas são as ferramentas que possibilitam ao internauta o poder de disseminar suas ideias de modo instantâneo e global, sendo essa uma das características sem precedentes na história tecnológica do homem. Como exemplo, pode-se destacar o correio eletrônico, as redes sociais, os fóruns, os sites, os blogs, as plataformas de armazenamento de vídeos, entre outros. Com tantas ferramentas, nunca foi tão simples e fácil compartilhar ideias, fato que transforma o homem num ser de interação universal. Então, aqui nós temos uma tipologia argumentativa, diferente lá do texto injuntivo, diferente do era uma vez, percebem essa diferença? Ele começa falando aqui, a internet possibilita aos usuários, ele vai falar
sobre uma temática. E aí, como é que eu consigo falar sobre um tema se eu não tenho a leitura sobre aquele tema? Percebem? Então, esta é a diferença entre os demais. O era uma vez eu posso criar, posso lembrar de uma história, eu posso simplesmente criar. No texto argumentativo, não. Dissertativo, você precisa ter um conhecimento social. Tipologia textual argumentativa e também as suas características. Tipos de textos expositivos. Segundo conteúdo. Informativos, textos dirigidos a um público amplo que pode não ter conhecimento prévio sobre o tema. Especializados são os textos dirigidos a um público concreto que tem conhecimento elevado sobre o tema. São muito técnicos e complexos e utilizam um léxico específico, palavras específicas em relação àquela temática especializada. Segundo a estrutura, indutivos vão de um conceito concreto a uma conclusão genérica. E aí, professora, mas são muitas palavras. Calma, não tenham pressa. E os dedutivos vão do geral ao específico. Aqui nós temos um tipo expositivo, explicativo. Quando você lê esta palavra expositiva, explicativa, ela te dá uma ideia? Vamos ver se cabe aqui no exemplo. Fotossíntese é um processo fisioquímico realizado pelos vegetais clorofilados. Estes seres sintetizam dióxido de carbono e água. Ele está explicando algo para você? Você percebe essa explicação na leitura? Precisa ficar claro se você encontra. E aí você vai de acordo com o texto que está sendo colocado ali, certo? Expositivo e explicativo. Aqui nós vamos falar de quem? Olha o exemplo lá sobre a questão da explicação, né? Da exposição. Tilápia. Vocês conhecem muito bem aí, né? Conhece a tilápia? Vamos ver o que é. É um peixe de origem africana, introduzido no Brasil há aproximadamente 40 anos. A espécie Gift, a abreviação em inglês para... Aí tem o nome, assim, bem bonito, que vocês também conhecem, né? Que vocês sabem das aulas de inglês da professora Patrícia. É alvo de diversas pesquisas no Instituto de Pesca, ligado à Secretaria de Agricultura de São Paulo. Então, olha a imagem aqui dos peixes, da tilápia, e aí ele continua. O zootecnista Fábio Sucel, doutor pela Universidade de São Paulo, fala sobre os 3 sistemas de produção. Em viveiros escavados, com uma renovação de água de 10% ao dia. 1 quilo por metro quadrado é o ideal. Para tanques rede, em grandes reservatórios, até 30 quilos por metro cúbico. Já nos sistemas elevados intensivos, e aí nós temos essa informação, o que vocês encontram nela. Percebe? Quando nós falamos aqui texto expositivo e explicativo, vocês conseguindo encontrar as explicações aqui, falando da tilápia, o que é a tilápia, onde que ela teve origem, quem trabalhou com ela, quem fez o estudo sobre ela, é um texto explicativo. Correto? Então, pessoal, agora, o que vocês vão ter? O que será que vem aqui pela frente para a gente trabalhar na nossa aula de hoje, senhores? Vamos ver. Agora é aquela hora que eu sei que vocês gostam, né? A hora de produzir, trabalhando o gênero. Então, eu vou ler aqui um pouquinho, depois eu converso com os senhores. Produção textual, narração de história. Narrar é contar uma história real ou fictícia. Já falamos sobre isso, não é mesmo? Para criar uma história, é só escolher o assunto, selecionar as palavras e usar a imaginação. A narração pode ter o foco narrativo em primeira ou terceira pessoa. Na primeira pessoa, você conta algo que você viveu. Acompanhe aqui. Na terceira pessoa, você vai contar algo sobre alguém. E o narrador pode ser observador, aquele que apenas
observa e conta os fatos, e o narrador personagem, que é aquele que conta e participa da história, tá? Então vamos ver o passo a passo. Primeiro, você vai criar uma história em primeira pessoa, certo? Olha aqui, nós temos chuva fina, caí da escada, levei um escorregão, cheguei a tempo, fui à noite para casa, encontrei as chaves. Então, assim, você vai criar. Lembrando que o primeiro passo é uma história em primeira pessoa. E aí, tá, eu fiz essa parte, professor, eu vou para a segunda parte. Eu vou fazer o quê? Eu vou analisar as cenas abaixo e continuar a narrativa. O foco narrativo da sua história deverá ser em terceira pessoa. Nós já falamos da primeira pessoa, né? E aí agora eu fiz a primeira parte, eu vou caprichar na segunda. Eu vou olhar essas imagens aqui. O que vocês conseguem ver aí? Eu tenho... É a Mônica? Quem é? É a Mônica? É um gênio? O que está acontecendo? Ela encontrou a lâmpada. Então, façam primeiramente, pessoal, esta análise. O que você encontra? Né? Eu tenho a Magali, a Mônica. Que personagem? Quem é esse personagem aí? Vocês conhecem melhor do que eu. E aí, a lâmpada. O que a lâmpada sugere? Vocês já ouviram a história lá atrás, quando foi contada para vocês que você encontrava uma lâmpada, esfregava ali, aí saía um gênio. O que você ia fazer? Tá? Então, pensa bem. Analisei as cenas abaixo, continua a narrativa. O foco narrativo da sua história deverá estar em terceira pessoa. E aí você não vai esquecer o título, certo? Ficou claro? O que vocês vão ter que fazer? Porque às vezes o que acontece? É solicitado uma atividade e aí o aluno vai e faz outra. Então não esquece, o que nós trabalhamos aqui? A questão da narração. Falamos sobre o texto narrativo, como ele pode ser encontrado, a tipologia textual. E aí, sempre lembrando, professor, o que é mesmo narrar? O Davi lembra, o Davi ele sabe perfeitamente lá em Vilhena, ele deve estar agora assistindo a nossa aula, participando. Narrar é contar uma história real. Ou ela aconteceu, ou você vai criá-la. Não tem problema, aqui você tem essa possibilidade, você pode inventar. Vamos utilizar esse termo, certo? E aí, para criar uma história, você vai escolher o assunto. Perceberam que vocês têm essa possibilidade? Eu vou selecionar as palavras e eu vou usar a imaginação. Pessoal, da forma... Deixa eu falar então para vocês aqui. Da forma que vocês quiserem. Olha aqui para mim. Você vai fazer o seu trabalho, o seu texto, a sua narração, e você vai caprichar. Professora, eu posso trabalhar com as imagens? Pode, você pode também trabalhar com as imagens, tá? Para quê? Se você coloca uma imagem no seu texto, você pode pegar as gravuras, você pode desenhar, mas não esquece que o texto é uma narração. Você vai contar uma história. E aí, como foi dito, ela pode ser uma história real. Ai, professora, eu lembrei de uma história e eu posso contar? Ela foi engraçada, pode. A tua história tem personagens? Qual foi o local que aconteceu? Em que época que aconteceu? Quem vai contar? Ela estava participando ou estava apenas observando? Então, todos esses detalhes, quando você for criar o seu texto, quando você for desenvolver, é importante, tá? Não esqueçam desse detalhe. E aí você pode também caprichar nas imagens, se você achar mais interessante contar, desenhando ou escrevendo, ou colocando figuras, você fica à vontade. O importante, pessoal, é que vocês não deixem de fazer. Essa atividade não é para ficar guardada aí no caderno. Ela é proposta para que você possa executá-la, tá? E aí vamos continuar aqui na tela, para a gente dar mais uma frisada aqui. A narração, depois que você escolheu sobre o que você vai falar, ela precisa ter o foco narrativo em primeira ou terceira pessoa.
Na primeira pessoa, você conta algo que você viveu. Lembra? Acabei de falar aqui para vocês. Qual a história que eu vou contar? Estou aqui no primeiro ano e professora, eu vivenciei uma situação que eu gostaria de narrar. Eu posso? Deve. Pode sim. Na terceira pessoa, você conta. Depois que eu fiz a primeira, na terceira pessoa, você conta algo sobre alguém. O narrador pode ser observador, aquele que apenas observa e conta os fatos, e o narrador personagem, que é aquele que conta e participa da história. E aí tem o passo a passo, mais ou menos como vocês devem caminhar, certo? Uma história em primeira pessoa. Aí vocês têm os tópicos aqui. Chuva fina. O que eu vou falar? Eu estava numa noite e, de repente, você vai fluir. A tua imaginação, ela vai fluir aqui. Cheguei a tempo, caí da escada, levei um escorregão. Percebem? Fiz a minha primeira parte, a segunda parte. Primeiramente, eu vou observar. Depois que eu observei toda a situação aqui, da dona Magali encontrando a lâmpada, e aí o gênio apareceu, e o que será que ela pediu? Então, você vai criar a sua história, né? Ela pede ali o quê? Comida. Nós sabemos que a Magali, ela é campeã em quê? Ela gosta de comer bastante, não é isso? Tem uma fruta que ela adora. Qual é? Vocês conhecem, não sei se vocês gostam, que é a melancia. Gente, então, vejam bem. A nossa aula falou sobre a questão da tipologia textual. Deu para dar mais ou menos uma clareada? Porque, na verdade, não é novidade. Os senhores, lá atrás, né? Lá no 7º ano, 6º ano, 8º, com certeza o professor que estava com vocês trabalhou muito bem essa questão. Mas a língua portuguesa ela é assim. O que acontece? Professora, eu vou estudar narração só no 6º ano? Não. Vejam que vocês estão aqui no 1º ano do ensino médio, trabalhando a narração, a descrição. Vimos aqui um pouquinho da estrutura do texto dissertativo argumentativo e verão a vida toda. Ainda tem o 2º ano. No 3º ano, volta, faz uma revisão sobre tudo e nós vamos caprichar e ficar batendo ali no texto dissertativo argumentativo. Quando eu coloquei para vocês ali sobre Chapeuzinho Vermelho, perceberam que ali ficou uma atividade no ar, né? Ficou solta. Para quê? Para que você conclua. Quando a Chapeuzinho Vermelho deu de cara com o lobo mau? E aí? Eu tenho dentro da minha sala de aula vários estudantes, cada um pensa de uma forma. Ah, professora, eu vou criar um fim interessante. Eu vou fazer diferente de tudo que eu já vi. Faça. Você vai utilizar a sua criatividade. Ah, professora, eu quero fazer do jeito que está mesmo. Ah, ela encontrou o lobo mau foi e derrubou a cesta e fez aquela coisa. Não, gente, vamos lá. Vamos trabalhar agora a nossa imaginação dentro daquela proposta. E no mais, o que vocês fixaram bem? Não esqueçam a questão do texto injuntivo. Maria, texto injuntivo. Quando você vai ao médico e ele te passa lá uma receita. Não vou tomar esse remédio amargo, não. Tomar injeção, bezetacil, nem pensar, eu vou mudar essa receita. Você pode fazer isso? Não, gente. Aquele texto é para ser trabalhado, executado, solicitado do jeito que o médico mandou. Assim como a receita. Quem faz pão aí na sala? Quem sabe fazer aquelas tortas, bolo? Se você mudar, colocar mais ou menos a receita, vai dar certo? A tendência é que ela fracasse, não é? E, professora, eu tentei fazer um bolo, mas eu não tinha 3 ovos. E lá mandava colocar 3 ovos, eu coloquei 2. Eu coloquei 1. Será, gente, que ficou bom esse bolo? Conseguem entender que a língua portuguesa ela está casada no nosso dia a dia? Então é isso, pessoal. Nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E vamos, então, para o nosso próximo encontro. Forte abraço para vocês.